Ninguém percebeu que ele não perguntou o porquê. Presumiram que o silêncio significava ignorância. Vocês terão que dar um passo para trás. A enfermeira não olhou para ele ao dizer isso. Seus olhos permaneceram fixos nos monitores, no soro, no paciente da cama 7. Marcos deu um passo para trás. A mão da filha apertou seus dedos. Mas, por favor... Ele deu outro passo. Riley não o soltou. A enfermeira finalmente olhou para ele. Uma avaliação rápida. Uniforme de zeladora, mochila, olhos cansados. E voltou para a ficha dele. Ela fez uma pequena anotação. Marcos a observou escrever sem perguntar o que estava escrito. Senhor, o senhor realmente precisa... Certo, interrompeu outra enfermeira, passando com um carrinho de medicamentos. Apenas mantenha a criança calma. Riley já estava quieta. Ela não tinha dito uma palavra desde que chegaram. Marcos mudou o peso de um pé para o outro. Riley se agarrou firmemente. Ela não perguntou por que precisavam dar um passo para trás. Ela não perguntou quando poderiam avançar novamente. Ele simplesmente se moveu em direção à linha invisível que parecia estar e ficou ali parado, a pequena mão da filha na sua, ambos observando os números no monitor oscilarem. Ninguém percebeu que ele não perguntou o porquê. O pronto-socorro do Hospital Geral do Condado tinha um ritmo específico. Marcos o havia aprendido nos últimos 40 minutos. Os médicos entravam com propósito. As enfermeiras se moviam com eficiência. Os familiares, os certos, ficavam perto das camas, faziam perguntas e recebiam respostas. Outros permaneciam onde Marcos estava, à margem, esperando que lhes dissessem o que lhes era permitido saber. Com licença. Um residente passou por ele sem esperar por uma resposta, indo em direção à paciente na cama 7. Sua mãe, a mãe de Riley, a ex-esposa de Marcos, a Naya, havia desmaiado no trabalho. De repente, sem aviso prévio, a ligação chegou a Marcos porque ele ainda constava como contato de emergência. Um detalhe que nenhum dos dois se preocupou em atualizar após o divórcio. A pressão dela está caindo, disse o residente ao médico responsável. Ajuste o soro, já está no máximo. Então prepare-se para... O médico parou no meio da frase, finalmente vendo Marcos. Senhor, o senhor é da família? Eu sou dela. Pessoas que não são da família devem aguardar no saguão. Eu sou o contato de emergência dela. Esta é a filha dela. O olhar do médico desviou de Marcos para Riley, observando a pele clara da menina, seus cabelos cacheados, como ela não se parecia nada com ele e era totalmente parecida com a mãe. Algo mudou em sua expressão. Não hostilidade, calculista. Você tem a papelada? A mão de Riley apertou novamente. Eu posso pegar, disse Marcos baixinho. Faça isso. Enfermeira, você pode? Eu cuido disso, disse a enfermeira de antes. Ela ainda não tinha olhado diretamente para Marcos. Senhor, se o senhor me acompanhar. Marcos não se moveu. Ele olhou para o monitor. Os números haviam mudado. 88/52. 2 minutos atrás, estava 92/55. Ele estava observando. Senhor, ele a seguiu. Riley o seguiu. O escritório administrativo ficava 2 corredores abaixo e um andar acima. Marcos sabia disso porque trabalhava lá. Não no pronto-socorro, mas perto o suficiente. Serviços de limpeza. O turno da noite. A equipe que limpava as salas de cirurgia depois do procedimento. A recepcionista não o reconheceu. Por que reconheceria? O turno de Marcos começava às 11 da noite. Eram 3 da tarde. Preciso de um comprovante de guarda ou custódia, disse ele sem malícia. Apenas uma formalidade. Tenho guarda compartilhada. Documentos físicos, em casa. Então você terá que ir até lá e pegar. A pressão dela está caindo. Marcos disse isso baixinho, como se fosse óbvio. A recepcionista piscou. Como assim? A paciente do leito 7. A pressão dela caiu de novo enquanto caminhávamos para cá. Como? Eu vi o monitor. A recepcionista olhou para Riley, 8 anos, silenciosa, segurando a mão do pai, como se fosse a única coisa sólida em um mundo instável. Acho que não teria problema se a equipe médica aprovar. Eles não aprovaram. Quando Marcos voltou ao pronto-socorro, outra enfermeira, mais velha, mais astuta, o interrompeu. Sua filha está na sala de espera, disse ela. Ela não pode entrar na sala de tratamento sem um adulto. Eu sou um adulto autorizado. Marcos olhou para além dela. Riley estava sentada em uma cadeira de plástico, balançando as pernas, encarando as portas duplas. Ela não estava chorando, apenas observando, esperando. Já volto com a papelada, disse Marcos. Não se preocupe.
respondeu a enfermeira, virando-se. Está tudo sob controle. Marcos voltou 30 minutos depois com uma pasta de documentos. A recepcionista fotocopiou tudo com precisão burocrática. Tudo pronto, disse ela, entregando-lhe um cartão de visitas. Quarto 7. Quando ele voltou ao pronto-socorro com Riley, a Naya já havia sido transferida para a UTI. Ela está estável, informou uma nova enfermeira. Esta olhou para ele brevemente. Sedada. Estamos monitorando-a de perto. O que aconteceu? O médico vai explicar. Quando? Durante a visita médica, às 6 da tarde. Eram 4:30. Marcos assentiu. Riley assentiu. Eles encontraram a UTI no terceiro andar. Marcos e Riley pararam na porta do quarto 7. A Naya parecia pequena na cama do hospital. Ela tinha soro em ambos os braços. Um ventilador estava respirando por ela. O monitor acima da cama mostrava números em verde e vermelho. Riley prendeu a respiração. Ela está bem, disse Marcos baixinho. Viu? O coração dela está batendo. Ela está respirando. A máquina está respirando. Está ajudando-o a respirar. Isso é diferente. Uma enfermeira entrou, verificou algo no soro, fez uma anotação e saiu. Ela não se despediu. Marcos puxou 2 cadeiras para perto da cama e sentou-se. Riley subiu na cadeira e se levantou imediatamente, inclinando-se sobre a grade para ver melhor o rosto da mãe. Não toque em nada, disse Marcos. Não vou. Eles ficaram em silêncio. As máquinas emitiram bips. Os números mudaram. Riley apontou para o monitor. Que número é esse? Frequência cardíaca. Está subindo. Tudo bem, está mesmo. Mas esse está descendo. Marcos olhou. Saturação de oxigênio, 94%. Estava em 97% quando chegaram. Sobe e desce, disse ele. Mas principalmente desce, observou Riley. Marcos observou por mais um minuto. Ele estava certo. 94%, 93%, 95%, 92%, 94%. A linha de tendência estava descendo. Ele se levantou e caminhou até o posto de enfermagem. Com licença, a saturação de oxigênio no quarto 7 está caindo. A enfermeira olhou para cima. Qual é agora? 93. Está dentro da faixa aceitável. Estamos monitorando. Mas a tendência... Senhor, temos protocolos. Se cair abaixo de 90, ajustaremos as configurações do ventilador. No momento, ela está estável. Marcos assentiu. Ele voltou para perto de Riley. Sentou-se. O que eles disseram? Sussurrou Riley. Eles estão monitorando-a. Monitoraram-na juntos. 93%, 92%, 94%, 91%, 93%. A enfermeira do posto não desviou o olhar do computador. Às 18 horas, o médico chegou. Jovem, autoconfiante, exausto. Você é o pai? Perguntou a Riley, mas logo se interrompeu. Quer dizer, contato de emergência, acrescentou Marcos. Certo, então a paciente teve uma queda repentina de pressão arterial. Suspeitamos de sepse. Ela está tomando antibióticos e estamos controlando a pressão arterial com vasopressores. O que causou isso? Ainda não sabemos. Estamos aguardando os resultados das hemoculturas. Riley puxou a manga de Marcos. Ele se inclinou para frente. Esse número está na casa dos 90, sussurrou. Marcos olhou para o monitor. Saturação de oxigênio, 90%. A saturação de oxigênio está em 90%, disse ele ao médico. O médico olhou para o monitor. Está dentro da faixa normal. Ajustaremos se cair mais. Está caindo há 1 hora. Quedas graduais são normais. Estamos monitorando. Mas se a tendência continuar... Senhor, agradeço sua preocupação, mas temos protocolos. Se não se sentir confortável, pode esperar na sala de estar da família. Marcos não disse nada. O médico saiu. Riley olhou para o pai. Ele não ouviu. Ele ouviu, só não prestou atenção. Qual a diferença? As pessoas ouvem o que esperam ouvir. Às 7h30, a saturação de oxigênio chegou a 88%. Um alarme soou, não muito alto. As UTIs tinham configurações de volume diferentes para cada emergência, mas persistente. A enfermeira de antes correu para o quarto, verificou o monitor e ajustou as configurações do ventilador. Estamos aumentando a FiO2, disse ela. O que isso significa? Perguntou Riley. Mais oxigênio, traduziu Marcos. A enfermeira anotou algo no tablet e saiu. A saturação de oxigênio subiu. 89%, 90%, 91%. Viu? Disse Riley. Está subindo. Marcos olhou para a leitura da pressão arterial. 85/48. Estava 110/65 quando chegaram. Ele se levantou e voltou para o posto de enfermagem. Pressão arterial, disse ele. A mesma enfermeira olhou para cima. Desta vez, sua expressão demonstrava um toque de frustração. Senhor, preciso que o senhor entenda que vários parâmetros flutuam em pacientes em estado crítico. Estamos gerenciando seu cuidado de forma holística, mas
está caindo constantemente. Aumentamos a dose do vasopressor 2 vezes. Sua pressão arterial está respondendo. Marcus voltou para o seu lugar. Riley estava de pé na cadeira novamente, observando o rosto da mãe. Papai, sim, e se os números continuarem caindo? Eles vão resolver. Mas e se não resolverem? Marcus olhou para a filha. 8 anos, inteligente demais para o seu conforto, observadora demais para a sua segurança. Então a gente dá um jeito, disse ela. Às 8h15, o alarme de pressão arterial disparou. 78/42. Duas enfermeiras entraram. Depois, o residente. Movimentavam-se com a eficiência de um profissional, verificando os soros, ajustando a medicação, consultando em voz baixa. Precisamos aumentar a noradrenalina, disse o residente. Já estamos na dose máxima. Então, adicione vasopressina. Trabalhavam ao redor de Marcus e Riley como se fossem móveis, necessários, mas irrelevantes, presentes, mas invisíveis. O residente saiu para fazer a ligação. Uma enfermeira ficou para monitorar. Marcus se levantou e foi até a cama. Não perto o suficiente para tocá-la, apenas perto o suficiente para vê-la. Senhor, o senhor precisa... Não vou tocar em nada. A enfermeira olhou para ele, olhou de verdade pela primeira vez. Viu o uniforme de zelador, viu a mochila, viu a calma que as pessoas confundiam com indiferença. O senhor trabalha aqui? Disse ela, sem perguntar. Serviços ambientais. Então você sabe que precisamos de espaço para trabalhar. Não estou invadindo seu espaço. Ele não podia discutir. Estava parado exatamente onde a linha invisível permitia. Sua pressão arterial subiu. 82/45. Depois 80/44. Depois 79/43. Ele não consegue segurar, disse a enfermeira pelo rádio. O residente voltou. O médico responsável está a caminho. Ele quer outra gasometria arterial e repetir o lactato. Coletaram sangue. Ajustaram os soros. Consultaram-se em voz baixa o suficiente para descartar a possibilidade. Marcus ouviu mesmo assim. O lactato subiu para 4,2, disse alguém. Isso é pior. Não podemos esperar. Você precisa decidir sobre os antibióticos. Marcus pigarreou. Que antibióticos ele está tomando? O residente olhou para ele como se tivesse esquecido que Marcus havia falado. Amplo espectro. Para que tipo de infecção? Ainda não sabemos. É por isso que é de amplo espectro. Mas o lactato está subindo. Senhor, não posso dar detalhes clínicos. Sou seu contato de emergência e avisaremos quando tivermos novidades. Agora, precisamos nos concentrar no tratamento. Marcus deu um passo para trás. Riley observou toda a conversa com olhos escuros e firmes. Esse número está baixando de novo, disse ela, apontando para a saturação de oxigênio. Ninguém a ouviu. O médico responsável chegou às 9 horas daquela noite. Dr. Raymond Chan, de acordo com seu crachá. 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, a calma que vinha de 20 anos de experiência em UTI. Ele consultou o prontuário em um tablet, examinou a Naya rapidamente e deu um passo para trás. Vamos adicionar um terceiro vasopressor, disse ele ao residente. Epinefrina, dose baixa. Sim, senhor. E quero uma consulta diagnóstica amanhã de manhã, logo cedo. O Dr. Chen se virou para sair e então viu Marcus e Riley. Família, contato de emergência. Ela esteve aqui o tempo todo, desde as 3. O Dr. Chen assentiu. Ela está muito doente. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas o choque séptico tem uma alta taxa de mortalidade. Preciso que você entenda isso. Entendo. Alguma pergunta? Marcus tinha muitas perguntas. Ele perguntou a um deles. Os antibióticos cobrem tudo? Usamos de amplo espectro. É o protocolo padrão. Mas e se não for bacteriano? A expressão do Dr. Chen mudou ligeiramente. Por que você pergunta isso? O lactato está subindo apesar do tratamento. O lactato elevado é comum em choque séptico, mas geralmente responde a fluidos e vasopressores. O seu não está. O Dr. Chen observou Marcus, o uniforme de zelador, os olhos cansados, a filha em pé em uma cadeira. Você tem formação médica? Perguntou ele, não de forma condescendente, com genuína curiosidade. Médico do exército, Iraque, 2 missões. A sala mudou, a expressão do residente mudou, a postura da enfermeira se ajustou. Marcus havia se transformado repentinamente de um móvel invisível em um veterano, uma categoria que eles entendiam. Mas as próximas palavras do Dr. Chen destruíram completamente essa transformação. Então você sabe que questionar decisões clínicas não ajuda o paciente. Seguimos protocolos baseados em evidências. Sim, senhor. O Dr. Chen saiu. O residente saiu. A enfermeira saiu. Riley sussurrou. Ele não gostou do que eu disse. Ele não confiou no que eu disse. Às 22 horas, uma administradora chegou. Sorriso profissional, prancheta.
eficiência alegre. Sr. Thompson, sou Janet Reese, defensora dos pacientes. Sei que o senhor está aqui há bastante tempo. Posso lhe oferecer algo? Estamos bem. Eu também queria verificar. O senhor mencionou que trabalha aqui? Serviços ambientais? Turno da noite. Eu também queria abordar algumas preocupações levantadas pela equipe médica. Perguntas sobre protocolos clínicos? Marcos não disse nada. Eu sei que isso é incrivelmente estressante. No entanto, a equipe médica precisa poder se concentrar no atendimento ao paciente sem se sentir pressionada. Eu fiz uma pergunta. E tudo bem, mas há hora e lugar para tudo. E quando a equipe está gerenciando ativamente uma crise, isso pode ser perturbador. Riley pulou da cadeira e caminhou até o pai. Marcos colocou a mão no ombro dela. Você está me pedindo para ir embora? Ele disse, claro que não. Só estou pedindo cooperação. A equipe está trabalhando incrivelmente duro e precisa confiar que as famílias confiam neles. Eu confio neles. Então vamos deixá-los fazer o trabalho deles, certo? Janet saiu. Seu sorriso permaneceu no ar como um resquício. Ela foi gentil, disse Riley baixinho. Ela estava fazendo o trabalho dela. Qual é o trabalho dela? Garantir que as pessoas não façam perguntas. Marcos notou algo estranho por volta da meia-noite. As enfermeiras pararam de chamá-lo pelo nome. Fase 4. A verdade sem drama. 17h30 a 21h. À meia-noite, uma nova enfermeira assumiu o turno. Ela se apresentou. Keisha, com 20 anos de experiência em terapia intensiva, e concluiu sua avaliação. Ao terminar, surpreendeu Marcos puxando uma cadeira e sentando-se. O senhor é o médico do exército que o Dr. Chen mencionou? Sim, senhora. Iraque. Fallujah, Hamad, Keisha assentiu. Meu sobrinho serviu 2 vezes nos fuzileiros navais. Eles ficaram em silêncio por um momento. Os aparelhos apitaram. Há algo em particular que te preocupa? Perguntou Keisha. Marcos escolheu as palavras com cuidado. O lactato dele continua subindo. Os vasopressores não estão estabilizando a pressão arterial. O nível de oxigênio continua caindo. Tudo verdade. Mas tudo isso junto, com antibióticos de amplo espectro que não estão funcionando. No que você está pensando? Não estou pensando em nada. Não sou treinada para pensar em nada. Mas e se você pensasse? Marcos olhou para ela. Olhou de verdade. Viu alguém disposto a ouvir. No Iraque, disse ele lentamente, tivemos um caso. Um jovem soldado. Choque séptico, pensamos. Antibióticos, fluidos, todo o protocolo. Nada funcionou. Acabou sendo um fungo. Quando descobrimos, já era tarde demais. A expressão de Keisha não mudou. É um ambiente muito diferente. Eu sei. E sepse fúngica é rara. Eu sei. Keisha se levantou. Vou mencionar isso ao médico responsável amanhã. Obrigada. Não agradeça ainda. Provavelmente direi a mesma coisa que o Dr. Chen. Eu sei, mas vou comentar sobre isso. Às 6 da manhã, o Dr. Chen voltou para a visita matinal. Keisha passou seu relatório. No final, acrescentou. O familiar mencionou uma preocupação com patógenos atípicos. O Dr. Chen olhou para Marcos. Ele ainda está aqui? Sim, senhor. O Dr. Chen voltou sua atenção para o prontuário. Patógenos atípicos. Isso sugere uma infecção fúngica? Não estou sugerindo nada. Apenas mencionei um caso que vi no exterior. Este não é um caso no exterior. Eu sei. E a sepse fúngica é extremamente rara em pacientes imunocompetentes. Eu sei. E não temos motivos para suspeitar. O Dr. Chen fez uma pausa. Ele estava olhando algo no tablet. O quê? Perguntou o residente. Sua contagem de glóbulos brancos está baixa. Notamos isso ontem. Mas agora está mais baixo. Significativamente mais baixo. Pode ser a infecção. Ou pode ser que a infecção não seja bacteriana. O Dr. Chen revisou rapidamente os resultados dos exames. Quando foi a última vez que ele viajou? Perguntou Marcos. Ele foi para o Arizona no mês passado. Todos olharam para ele. Qual parte do Arizona? Perguntou o Dr. Chen. Phoenix. Duração? 5 dias. O Dr. Chen já estava digitando. Consiga uma consulta com um infectologista imediatamente. E adicione anfotericina ao tratamento dele. Você acha que é uma infecção fúngica? Perguntou o residente. Acho que não podemos esperar pelos resultados das culturas se for. O residente saiu correndo. O Dr. Chen se virou para Marcos. Que tipo de conferência? Faturamento médico. Ele trabalha para uma seguradora. Ele mencionou alguma atividade ao ar livre? Trilhas. Ele mandou fotos para o Riley. Trilhas no deserto. O Dr. Chen assentiu. Febre do vale. Deveríamos ter detectado ontem. Você não sabia que ele tinha viajado. Eu não perguntei. Eles ficaram em silêncio. Os aparelhos apitaram. Os números permaneceram estáveis por enquanto. Obrigado, disse o Dr. Chen, por mencionar isso. Marcos assentiu. A equipe de doenças infecciosas
Chegou às 9 horas. Fizeram perguntas, histórico de viagens, sintomas, cronologia, que deveriam ter sido feitas no dia anterior. Marcos respondeu o que pôde. Riley acrescentou detalhes sobre as fotos da trilha. Vamos começar o tratamento imediatamente, disse o médico infectologista. Aumentaram a medicação antifúngica, ajustaram o ventilador, monitoraram e mediram. Ao meio-dia, o lactato começou a baixar. Às 14 horas, a pressão arterial estabilizou. Às 16 horas, a saturação de oxigênio de Anaya subiu para 95% e permaneceu nesse patamar. O residente, que havia ignorado as preocupações de Marcos, voltou com os resultados atualiza. Dois exames. As hemoculturas chegaram, deram negativo para bactérias. O Dr. Chen ergueu uma sobrancelha. E as culturas fúngicas? Ainda estão pendentes, mas a resposta clínica dela sugere que estávamos certos. Vocês estavam certos, corrigiu o residente. O Dr. Chen olhou para Marcos. Todos nós estávamos. Na tarde de domingo, as culturas fúngicas deram positivo. Coccidioides e mitis. Febre do vale. Seus sinais vitais continuaram a melhorar. Ela permaneceu sedada, mas o curso da doença havia mudado. O Dr. Chen passou pela sala de controle durante a madrugada. Vamos tentar estubá-la amanhã, disse ele. Ótimo, disse Marcos. É mesmo. O Dr. Chen hesitou. Eu queria dizer algo sobre ontem, sobre quanto tempo levamos para considerar a infecção fúngica. Vocês chegaram. Chegamos atrasados, e o motivo do atraso foi que eu fiz suposições. Vocês fizeram suposições razoáveis. Fiz suposições baseadas em ver um homem negro da classe trabalhadora com roupas de zelador e decidir que sua opinião médica não valia a pena ser considerada até que seu serviço militar o tornasse legível para mim. Marcos não disse nada. Isso é uma falha, continuou o Dr. Chen. Não uma falha de protocolo, uma falha humana. Minha falha. Você ouviu no final. Não é o suficiente no final. Não na UTI. Ele olhou para Riley. Sua filha viu o que os monitores estavam fazendo antes de qualquer um de nós. Ela é observadora. Ela estava prestando atenção enquanto nós presumíamos que éramos os únicos capazes. O Dr. Chen estendeu a mão. Marcos a apertou. Obrigado, disse o Dr. Chen, por ser persistente, por estar certo, por não ir embora, mesmo quando fizemos você se sentir como se devesse. Ela é a mãe da minha filha, e você é o pai da filha dela. Isso importa. Depois que o Dr. Chen saiu, Riley largou seus lápis de cor. Ela disse, obrigada. Sim, mas ela não pediu desculpas. Ela pediu desculpas sem dizer nada. Ela está bem? Marcos pensou. É um começo. Na manhã de segunda-feira, Anaya foi estubada. Ela tossiu, engasgou e respirou sozinha. Ela abriu os olhos. Ela viu seus pais. Ela viu Riley. Ela viu Marcos. Oi, ela sussurrou com a voz rouca. Oi, respondeu Marcos. O que aconteceu? Febre do vale, da sua viagem ao Arizona. Anaya olhou para Riley. Querida, vem cá. Riley subiu cuidadosamente na cama. Ela apoiou a cabeça no peito da mãe. A mão de Anaya se ergueu, trêmula, e repousou nos cabelos da filha. Você ficou, disse Anaya para Marcos. Claro. Você não precisava. Precisava sim. Naquele momento, Anaya estava viva. Riley estava segura. Os números no monitor estavam corretos. Isso era o suficiente. Na terça-feira, Marcos voltou ao trabalho. Seu supervisor o cumprimentou no relógio de ponto. Tudo bem, ela vai se recuperar. Ótimo. Que bom. Uma pausa. Ouvi dizer que você ajudou a descobrir o que havia de errado com ela. Eu mencionei algo que os médicos já sabiam, disse Marcos. Não foi isso que eu ouvi. Seu supervisor deu de ombros. Enfim, fico feliz que ela esteja bem. Marcos bateu o ponto e foi para as salas de cirurgia. Limpou tudo minuciosamente, metodicamente, como lhe haviam ensinado, como sempre fazia. No intervalo, checou o celular. Riley havia mandado uma mensagem. Mamãe tomou café da manhã. Ele sorriu e respondeu com um joinha. Marcos voltou ao trabalho. Passou pano no chão. Esvaziou as lixeiras de resíduos perigosos. Circulou pelo hospital como sempre. Presente, mas invisível. Necessário, mas invisível. Só que agora, ao passar pela UTI, Keisha acenou para ele. Quando esbarrou com o Dr. Chen no corredor, o médico acenou com a cabeça. Quando Janet o viu perto do refeitório, desviou o olhar. Oficialmente nada havia mudado. As normas não haviam sido atualizadas. Os protocolos não haviam sido reescritos. Nenhuma desculpa havia sido registrada na ata da reunião. Mas algo havia mudado. Não tudo. Não o suficiente. Apenas o suficiente para ser notado. Ninguém pediu desculpas. Simplesmente pararam de ignorar.